Oi, turma! Bom dia! O vídeo de hoje é para a gente fazer uma breve revisão a respeito da matemática C, tá? É sobre os produtos notáveis que a gente já conversou em sala. Então, a primeira propriedade que eu vou conversar com vocês é a propriedade distributiva. É aquela propriedade que a gente brinca em sala, que a gente conversa, né? A respeito de fazer o chuveirinho, né? Lembra lá que a gente multiplica todos os itens por todos? Então, aqui eu teria que fazer o quê? Melhor escrever, acho que com preto. Então, primeiro eu vou ter que fazer o 3b vezes o 4x, né? Depois eu vou colocar um sinalzinho de mais. E agora eu vou fazer o 3b vezes o y. Só que assim não fica um pouco estranho? Eu acho muito estranho quando a gente escreve assim. Eu acho melhor a gente já ir fazendo e resolvendo. Então, eu já vou fazendo e resolvendo. Então, 3 vezes o 4, 12. O b vezes o x, bx. Eu, às vezes, escrevo em ordem alfabética e, às vezes, não. Não tem problema e não tem diferença, tá? Depois, o 3b vezes o y vai ficar 3by. Aí, agora, a gente vai fazer 2 vezes 4, 8. Então, menos 8x. E o menos 2 vezes o y, menos 2y, tá? Essa é bem tranquila. O segundo exemplo aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que tá vendo que eu tenho o x ao quadrado aqui? Aqui eu tenho o x, então eu tenho que prestar atenção e lembrar de um detalhe. Então, primeiro, número com número. 3 vezes 5, 15. X ao quadrado vezes x, eu vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, é x na terceira. E y na terceira. Agora, eu vou fazer o 2x ao quadrado vezes o 2y. Então, 5 vezes 2, 10. Então, vou colocar 10. Aqui eu só tenho x ao quadrado, no 5, e aqui eu só tenho y. Então, eu vou somar esses expoentes? Não, porque as letras são diferentes, tá? Essa é a mais comum, acho que a gente tá mais acostumado. A próxima se chama o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, tá? Então, é aquela que a gente já sabe falar até decora. Então, vou fazer primeiro o quadrado da soma. Fica o quê? Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. O da diferença é que aqui no meio fica um sinal de menos. Então, primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Aqui embaixo eu coloquei dois exemplos para a gente estar fazendo. Então, o primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 2, 4. Vezes o segundo, b, mais b ao quadrado. Aí, aqui do lado, um outro exemplo. Então, 3 ao quadrado, 9. Aí, menos. 2 vezes 3, 6. Daí, mais b ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Bem tranquilo, né? Opa! Pronto. Já o produto da soma pela diferença, vocês têm que reparar o seguinte: eu tenho os mesmos números, ó, o A e o B, só que aqui eu tenho um sinal de mais e aqui eu tenho um sinal de menos. O resultado disso fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Isso não vai mudar. Aí eu coloquei aqui do lado o seguinte exemplo, ó, 2A, B e B. Qual que é a diferença? Esse 2A aqui, na verdade, se torna o meu A nesse primeiro aqui, tá? Então, eu acho que quando aparece assim letra com número, que fica mais prático eu colocar o primeiro entre parênteses ao quadrado menos o segundo entre parênteses ao quadrado. Então, o 2a ao quadrado, ó, então vou fazer o 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, menos b ao quadrado. Daí a gente acaba não errando, tá? Fica um pouquinho mais tranquilo. Outro que a gente tem é o quadrado do trinômio. E o quadrado do trinômio a gente pode entender como ele vai dar o resultado e assim a gente acaba respondendo sempre. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, a mais b mais c ao quadrado. Então, eu vou colocar o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado e o terceiro ao quadrado. Aí, eu vou colocar mais duas vezes, daí eu vou colocar AB, duas vezes BC e duas vezes
Qual que faltou? Faltou o AC. E daí aqui eu tenho essa resposta, tá? Eu ia fazer aqui do ladinho esse segundo exemplo, mas pelo jeito que ficou aqui, ficou muito comprido, não vai ficar legal, tá? Eu vou fazer ele aqui embaixo, que é esse segundo aqui, ó. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer ele, ó? Vou colocar o x ao quadrado. Coloca entre parênteses que não vai dar erro, tá? Aí, o x eu vou colocar ao quadrado e o 1 ao quadrado. Depois eu vou colocar mais 2 vezes o a, x ao quadrado, vezes o b, x, tá? Mais 2 vezes o b, x, vezes o c, 1. Mais 2 vezes o a, x ao quadrado, vezes 1. E agora eu vou resolver. X ao quadrado, x na quarta. Aí, x ao quadrado, mais 1, mais. Ó, x ao quadrado vezes x na 1 eu vou somar, então, 2x na terceira. Mais 2x mais 2x ao quadrado. O que eu faço agora? Eu junto o x ao quadrado com o x ao quadrado, tá? E vou colocar do maior para o menor. Então, x na quarta, daí agora, mais 2x na terceira, certo? Aí agora, 2 mais 1, 3. 3x ao quadrado. Aí agora eu vou ver o que tem 2x, ou o que tem só x, né? Então, 2x mais 1. Se ficar mais fácil, vai escrevendo, ó, e vai riscando. Porque daí a gente sabe que usou todo mundo e não esqueceu de ninguém, tá? Então, tá aqui a nossa resposta. O cubo da soma ou o cubo da diferença, ele também é bem tranquilo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento aqui e vou colocar no expoente 3, tá? Daí, depois, eu vou colocar mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, eu vou ter que prestar a seguinte atenção. Esse primeiro elemento vai estar no expoente 2 e esse aqui vai estar no expoente 1, tá? E eu vou colocar de novo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas agora eu vou inverter. Esse tá no expoente 1 e esse tá no expoente 2. Mais o b no expoente 3. Esquece esse aqui que eu vou fazer embaixo, tá? Vou arrumar agora. Então, vai ficar a na terceira mais 3a ao quadrado vezes b, mais 3ab ao quadrado, mais b ao cubo. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Vamos fazer o segundo exemplo ali, ó. O 2 menos x ao cubo. Então, eu vou fazer 2 na terceira. Como aqui é menos, eu vou prestar a seguinte atenção, ó. Por ali ser menos, já difere desse meu anterior, não é? Deixa eu apagar aqui pra gente falar primeiro disso. Então, vou botar a caneta roxa. Se aqui é mais, fica mais e mais, tá? Opa, peguei errado, aqui é mais. Pronto. Agora, se for menos, vai ficar mais, menos, mais, menos. Eu sempre começo do mais, tá? Peraí que eu apaguei o último lá que não era pra ter apagado. Pronto. Então, deixa eu arrumar isso aqui, né? Então, a gente vai fazer isso, tá? Um mais e um menos, um mais e um menos. Quando é positivo aqui no meio, todo mundo é mais. Como a gente tem um sinal de menos, fica um positivo e um negativo. Então, 2 menos x ao cubo. Pronto. Primeiro ao cubo. Então, 2 ao cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? É 8, né? Então, eu já vou colocar o 8. Mais. Não, vamos deixar o 2 ao cubo. Deixa o 2 ao cubo que vai ficar, acho que um pouquinho melhor. 2 ao cubo. Mais? Não, né? Porque é um mais e um menos. Então, menos 3 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse é ao quadrado e esse é no expoente 1. Agora é o mais, né? 3 vezes 2 vezes x. Então, aqui é o expoente 1 e aqui é o expoente 2. Mais não, né? Menos. Porque é mais, menos. Isso, certo. Aí, menos x no expoente 3. E o que eu vou fazer agora? Vou arrumar.
2 na terceira, 8. Aí menos. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. É 12? Acho que é 12, né? Acho que é. Vocês acham que é 12? É 12, né? Só tô brincando um pouquinho. 3 vezes 2, 6. Então, mais 6x ao quadrado, porque esse meu x aqui, ó, tá ao quadrado, certo? Menos x na terceira, tá? E daí aqui, terminou. Tudo bem? Beijo pra vocês, até a próxima.